O Legado de Júpiter finalmente estreia na Netflix e hoje vamos falar sobre como surgiu a origem dessa nova série da Netflix. Olá, sejam bem-vindos a Nerd Cinecast. Eu sou Cleidson Gabriel e vocês vão acompanhar comigo mais um comentário sobre O Legado de Júpiter, a série da Netflix baseada numa revista de heróis. Revista essa produzida por Mark Millar, O Legado de Júpiter, que fala sobre duas gerações de super-heróis que precisam lidar com problemas do cotidiano, enquanto a sombra da geração anterior paira sobre os mais novos. A premissa falando da série que tem como fundamento principal bater de frente com a série anterior, produzida pela concorrência The Boys. Vamos falar então um pouco sobre os quadrinhos. O quadrinho foi muito prestigiado em sua época de lançamento, gerando assim um spin-off recorrente também nos quadrinhos. Com sua proposta de desconstruir os super-heróis, a trama se encaixa bem no período em que vivemos, especialmente depois das produções de Watchmen e The Boys. O Legado de Júpiter é um quadrinho norte-americano referente à ficção científica, repleto de ação, publicada pela Image Comics entre 2013 e 2015, totalizando 5 edições. Em 2017, a saga foi revivida pela editora com um segundo volume, contendo mais 5 edições. Após isso, ainda teve o spin-off prequel chamado O Círculo de Júpiter. A saga faz parte do Millarverso, que foi bem elogiada pela crítica ao longo dos anos, embora alguns digam que a visão do autor sobre super-heróis seja um pouco clichê, referenciado assim nos seus personagens. Os direitos da adaptação foram comprados pelo produtor Lorenzo di Bonaventura, que originalmente pretendia fazer um longa-metragem e hoje supervisiona a adaptação seriada que saiu na Netflix. Criadores do Legado de Júpiter. Consta-se que ele tem 2 pais, bem influentes no meio do quadrinho. A história foi escrita por Mark Millar, conhecido por criar diversos quadrinhos originais fantásticos. Entre eles podemos citar Kick-Ass, Kingsman, 2 sagas que já viraram franquias cinematográficas. Além disso, ele já escreveu eventos marcantes, tanto para a grande Marvel e a estonteante DC, como Guerra Civil na Marvel e Entre a Foice e o Martelo para DC, com a história do Superman, que caiu, ao invés de cair no Kansas, cai na Rússia. A arte do quadrinhos foi feita por Frank Quintelli, conhecido pelo seu estilo único. O artista é bem conhecido por ter trabalhado na fase dos X-Men para a Marvel e por ter desenhado o clássico como grandes astros Superman para a DC. Millar e Quintel já haviam trabalhado juntos em The Authority, quadrinho publicado pela DC sobre o selo da Wildstorm. Consta-se que o Legado de Júpiter tem grande inspiração na cultura pop. Para criar o universo de Legado de Júpiter, Mark Millar se inspirou em várias produções e franquias da cultura pop como vemos atualmente. Para ele, o foco da trama era fazer homenagem e referência a outros heróis da Era de Ouro dos quadrinhos, entre eles o que surgiu, o Superman, que é o grande referencial de todo super-herói fervoroso hoje na nossa cultura. Não apenas isso, Millar afirma ainda que outra inspiração que entrou no seu universo foi Star Wars. Sobretudo os filmes clássicos,
Além disso, o título Legado de Júpiter diz respeito ao deus romano dos raios e trovões. Apesar de não termos deuses, nessas histórias, Miller afirma que inspirou muito na mitologia romana dos deuses para os heróis. Além das influências culturais, ele também se inseriu na história influências políticas, além de ter muitas ligações com outras obras da cultura pop. O Legado de Júpiter foi criado em meio a uma grande reviravolta na política e na economia mundial. Mark Miller ainda afirma que o grande recesso que aconteceu em 2007 e 2009 foi um dos motivos que levou a escrever essa trama fabulosa para os quadrinhos. Basicamente, o quadrinho traz várias discussões e questionamentos sobre geopolítica e a forma como os Estados Unidos mudaram os últimos anos. Além disso, temos fortes e constantes entre gerações, as mais velhas de heróis e as mais novas, onde as mais velhas acreditam no seu ideal e as mais novas são forçadas e publicadas pelo capitalismo. Dito isso, os mais novos começam a questionar como eles teriam que agir nesse novo mundo, esse sistema político e econômico. Mas agora vamos falar um pouco sobre a história do Legado de Júpiter. A história começa em 1932, quando Sheldon Sampson acaba viajando para a ilha, em Cabo Verde, após ter várias visões da mesma. Crente que o lugar lhe trará uma boa notícia, depois de ter perdido quase toda a Grande Depressão de 1929, ele parte em busca da ilha, levando consigo ainda o seu irmão, sua noiva e mais amigos da faculdade. Chegando na ilha, eles ganham poderes e se tornam a União, um grupo de heróis lutando pelo senso de justiça. Sendo assim, Sheldon assume o título de maior herói da Terra, conhecido como Utópico. A história então corta e vem para 2013, enquanto seguimos as consequências da Grande Recessão. Agora o Sheldon começa a ter atritos com seu irmão e ao mesmo tempo precisa lidar com seus filhos, que nascem com poderes especiais, mas não desejam seguir a vida de super-herói. Assim cresce a história do Legado de Júpiter, fazendo críticas à América, ao seu governo, que na época era Barack Obama. Vamos falar um pouco sobre esse grupo de heróis mais velhos, a União. Nos quadrinhos, somos apresentados a dois grupos distintos. O primeiro temos a União, que é a primeira geração dos heróis, que surgem ali na década de 30 e continua na ativa. Eles são liderados pelo Utópico, que é um ser super poderoso que funciona como se fosse o Superman da linha da DC e o Capitão América da linha da Marvel. Ele possui uma esposa que recebe o nome de Lady Liberdade e o seu irmão atende pelo nome de heróico de Onda Mental, que também são super poderosos. Os outros três membros da equipe são Raio Azul, um rapaz capaz de voar e disparar raios de energia, que precisa confrontar sua própria sexualidade. O divertido Flare, conhecido por sua super velocidade, e o poderoso e incompreendido Sky Fox, que acaba sendo lembrado como um grande vilão. Falamos então sobre a antiga geração, vamos falar sobre a geração mais nova. A geração mais nova é composta justamente pelos filhos desses heróis. Todos vivem vidas bem diferentes das que seus pais levavam. O Top e Lady Liberdade dão à luz a Chloe Simpson, uma socialite que gosta seu tempo em festas regadas a drogas, e o seu irmão Brandon.
um telecinético que usa seus poderes para propósitos nada altruístas. Além deles, também temos Hutchinson. Ele é filho de Sky Fox, que acaba se relacionando e tendo um filho com Chloe. Diferente de seu pai, Hunt é um rapaz agradável e inclusive começa a questionar a aproximação de Chloe, pois acha que ela só se interessa nele para contrariar seus pais. Típico conceito adolescente. O Círculo de Júpiter fala, além da revista principal do Legado de Júpiter, recebeu um spin-off como o Círculo de Júpiter, uma saga, assim como na original traz 10 edições divididas em 2 volumes. A proposta é contar mais histórias da União, que é a primeira equipe que se formou nessa Terra. A equipe de super-heróis da primeira geração que são munidas pelo Utópico. Essa se passa na década de 50 e 60 e explora um pouco mais da vida de cada um dos heróis e suas primeiras aventuras. Mark Millar trouxe de volta alguns roteiros e arte que fez com Wilberforce Torres e Dave Glanville, embora Frank Quintal tenha retornado para ilustrar algumas das capas. Falamos então sobre o que aconteceu nas revistas, vamos falar sobre a série da Netflix. Após muitos rumores e falatórios sobre a série Legado de Júpiter, chega na Netflix, no dia 7 de maio, a série que traz essa nova leva de heróis. O serviço de streaming que comprou os direitos de adaptação do Millar World e promete investir em outras obras de Mark Millar para as telonas. A trama da série é bem parecida com a dos quadrinhos, referente às primeiras divulgações que foram feitas e também pelos episódios que estão sendo distribuídos. A obra traz a história original, contada sobre o olhar, que narra as aventuras desse grupo de heróis e a sua nova geração. Então conta-se a história, um grupo de super-heróis veteranos da Terra que, enquanto monitora, treina e supervisiona a nova geração de defensores, muitos dos quais são seus próprios descendentes. Mas as coisas começam a desandar quando o supervilão Estrela Negra, interpretado por Tyler Mane, foge da penitenciária máxima para super seres, a instalação conhecida como Supermax. Ele é mortalmente ferido por Brandon Simpson, ou Paradigma, interpretado por Andrew Horton. Ele é filho do poderoso e popular Sheldon Simpson, conhecido também por Utópico, interpretado por Josh Duhamel. O evento deixa o rastro de sangue que escala para mais violência entre os jovens heróis, que andam mais vaidosos e inconsequentes. A nova geração começa a questionar se o código e o conjunto de regras que há décadas serve como bússola moral para os super seres não usarem seus poderes de forma desgovernada para tomar governos e matar pessoas. A sociedade que até então se sentia protegida concordava com esses valores e passa também a se perguntar se as diretrizes impostas pela União, a primeira equipe da justiça, ainda se aplica nos dias atuais. Dentre esses quesitos, podemos observar a relação inicial entre Brandon e seus filhos justamente por esse código. Tendo em vista que o mundo torna-se mais complexo e bem mais perigoso, e o bem e o mal, e o certo e o errado, fica cada dia mais nebuloso. E como funcionam as famílias dessas criaturas, que se autoproclamaram os defensores da Terra? Do que será que o legado do heroísmo perante tantas mudanças e o crescente conflito entre os pais e filhos? A trama de Legado de Júpiter vira em torno dessas questões, que destaca entre esse conceito.
A primeira coisa que podemos notar na série é que ela traz esse primeiro conto de fidelidade com os quadrinhos, partindo para o quesito de caracterizar as primeiras ideias do legado de Júpiter. O caráter visual muda bastante porque Brandon ele não usa nos quadrinhos nenhum tipo de uniforme. Já na série, ele atua frequentemente, já usando o uniforme e ganhando também o nome super-heróico. Já Chloe ficou mais fiel aos quadrinhos, que não usa uniforme e pratica nas noitadas como de costume. A importância do design narrativa criada é tão grande que até mesmo o caminhão, logo na primeira cena que levou o nome, e a Chloe Simpson, que é interpretada por Helena Campbell Curtis, com seu ar jovial, moderno, debochado e conectado ao tempo à vaidade das redes sociais. E é quase uma transposição literal da personagem de papel para estrelinhas da Netflix. Já com relação à história, as mudanças da estrutura narrativa, principalmente no enredo original, sobre como os personagens ganham seus poderes, isso é compreensível, já que promover melhor as interações dramáticas, os conflitos familiares, as jornadas foi acostumadas através de flashbacks recorrentes em todos os capítulos. Então a história adianta e retorna para mostrar como é que foi que eles chegaram a essa ilha. Além disso, vários outros textos de passagens rápidas ganham mais detalhes, preenchendo lacunas que antes ficavam subentendidas na mente do leitor. A trama ela vem intercalando tanto o passado quanto o futuro, e toda vez há uma adaptação, é bem memorável que seja produzido dessa forma para audiovisual. Dito isso, a Netflix apostou grandemente nessa nova geração de heróis, trazendo assim o legado de Júpiter para essa nova geração. Além de voltar sobre todos esse conceito, a Netflix trouxe também a história de observar mais como pessoas com superpoderes podem ou não fazer o bem. Podemos entender que no centro de tudo é Sheldon, que ainda não confia no seu sucessor, o seu filho Brandon, quanto lamenta e abandona a filha Chloe, por esse papel. Enquanto isso, Grace Simpson, a Lady Liberdade, interpretada por Leslie Bible, e Walter Simpson, Onda Mental, Ben Daniels, também começa a questionar se o código estabelecido para os heróis da velha guarda é mesmo adequado para os tempos atuais. Então essa divergência narrativa alterna entre o passado e o presente, com Sheldon começando a reunir amigos e familiares em uma viagem para a ilha em 1930. O legado de Júpiter foi uma homenagem aos super-heróis que mistura mitologia clássica e moderna, crenças críticas e religião, políticas e muito drama entre heróis como família. A mais divertida tentativa de projetar como seria a realidade se realmente tivéssemos deuses na Terra vivendo entre nós. Coloque-se esse mix várias referências dos quadrinhos, que tem o conceito do Superman, também o Reino do Amanhã, trazendo essa adaptação. Podemos verificar então que a maioria dos episódios vemos Sheldon e Brandon entrando em conflito sobre a descendência dessas funções que foram lhes dadas. Algumas referências que foram tiradas da revista não são colocadas na série, algumas por liberdade adaptativa e outras já com o intuito de poupar os espectadores de algumas cenas um pouco mais fortes. E também algumas formas de manter os atores na série por um período maior.
O elenco e os personagens chegam a ser poucos carismáticos e prendem a atenção durante os 8 episódios fornecidos pela Netflix. Podemos ver também que os personagens mais jovens têm bastante destaque e podem ser intitulados, formando assim um grande espetáculo para o legado de Júpiter. Podemos observar que alguns efeitos são dramáticos e que alguns heróis não agem como deveriam ser. Algumas premissas muito importantes para essa série. Para você que ficou curioso e quer saber mais sobre o legado de Júpiter, está disponível na Netflix 8 episódios sobre essa trama surpreendente. Esse aqui é apenas um relato sobre essa nova série. Se gostaria de saber mais, entre em contato com a gente pelos nossos canais e redes sociais. Estamos disponíveis para vocês no Instagram Nerd Cinecast, pelo Facebook Nerd Cinecast e também pelo nosso e-mail. Vocês podem nos encontrar também aqui na Anchor, onde você consegue nos acessar ouvindo o nosso podcast. Se você chegou aqui por indicação ou apenas por curiosidade, por favor, seja um comentarista, deixe um ok, um joinha e nos siga nas nossas outras redes. Pessoal, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por ter compartilhado esse tempo comigo. Eu me chamo Cleidson Gabriel. Até a próxima. Fiquem com Deus.